Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre classificados poéticos, entender o que são os classificados e como que isso se aplica na linguagem poética, o classificado poético. Bom, classificado é aquela parte do jornal onde serve para anunciar algo. Quando você quer vender algo ou comprar, ou você está procurando algo, alugando, divulgando o seu trabalho, sua profissão, enfim, é aquela parte. Ela é chamada de classificado. Aí lá na folha do jornal tem vários anúncios pequenos, sem grandes detalhes, são os classificados. Aqui nós temos um exemplo de classificado, pode ser típico de jornal, mas lembrando que o classificado não é também unicamente em jornal, é o mais comum em jornal. Aqui nós vemos o classificado de uma determinada pessoa que trabalha como diarista, né? Trabalha em casa, telefone para contato, a especificação do trabalho. Aqui nós temos um exemplo de classificado, a venda de um carro, saveiro, telefone para contato, ano, cor, modelo, enfim. Tá, esses são os classificados convencionais, classificado para serviços, produtos. Mas o que são classificados poéticos? Os classificados poéticos são anúncios feitos de forma poética, sentimental. Então, a intenção já não é vender algo, ou comprar algo, ou conseguir algo, mas sensibilizar o leitor, usando, porém, a mesma estrutura do classificado poético. Aqui nós temos, compare, do meu lado esquerdo, ou lado esquerdo da tela, vocês têm um classificado convencional. Precisa-se de 7 pessoas para trabalhar como divulgador. Então isso aqui é convencional. É algo do dia a dia, aqui em que você anuncia, você procura algo. Agora veja do lado direito. Procura-se um equilibrista que saiba caminhar na linha que divide a noite do dia, que saiba carregar nas mãos um fino pote cheio de fantasia. E aí continua a leitura. Então, o que difere um do outro? Não é a estrutura se parece. O que difere um do outro é a linguagem, porque no primeiro convencional nós temos uma linguagem formal, técnica. No segundo nós temos a linguagem típica do poema, que é a linguagem sentimental. O que tem um classificado poético? Quais são as características que definem aquele gênero? Primeiro, nós temos um referente, é um ser a que se refere. No classificado convencional, se é um carro, uma moto, um trabalho de alguém. No poético é um ser, é uma pessoa, é um lugar. Compra uma casa no horizonte, então o referente é a casa, né? Comprar, vender, procurar, alugar, doar, são termos também usados, porém em sentido figurado. Comprar não significa ir lá juntar um dinheiro e comprar. Compro uma casa no horizonte ensolarado. Não significa que eu vou comprar a casa, vou pegar o dinheiro e comprar a casa. Na verdade, é uma linguagem figurada, poética. Então, a linguagem é figurada, conotativa. Lembra de linguagem literal, é quando eu quero dizer aquilo mesmo. E figurada é quando eu quero dizer num outro sentido. Comprar não tem o mesmo sentido. E a linguagem também é poética, ou seja, é sentimental, é carregada de sentimento, de emoção. Veja esse. Vende-se, né? Vendo uma bicicleta nova que galopa pelas nuvens, feito cavalo alazão. Quem quiser comprar terá que conquistar meu imenso coração. Então é um classificado poético que trabalha com sentimento. Na verdade, não é uma bicicleta real, vamos dizer, literal, mas a bicicleta no sentido figurado, é o sentimento. Veja esse, procura-se um equilibrista. Eu não vou ler para vocês, que está um pouco as letras embaralhadas, mas vocês já entendem que é no sentido, não é equilibrista para trabalhar em um circo, equilibrista que vai caminhar sobre as cordas, enfim, todo aquele processo. Não, é um equilibrista que ande na linha imaginária, que divida a noite do dia, ou seja, sentimentos. Veja o carro mágico. Vendo um carro mágico que leva você para onde quiser. Tem espaço para todos que vão te acompanhar. Então a gente vê que é figurado, não existe esse carro, né? Então é figurado. Aqui nós temos a capa do
do livro de Rosana Murray, Classificados Poéticos. Muito interessante o livro, inclusive quando formos fazer algumas atividades será baseado na leitura desse livro, muito bacana, o livro de Rosana Murray, onde ela fala um pouquinho dessa beleza, desse encanto. Vamos lá, pessoal, ver se a gente entendeu alguma coisinha. A principal finalidade de um classificado tradicional não é o poético. O tradicional é divertir, anunciar ou sensibilizar. O tradicional, anunciar. Ok? O classificado do jornal, o carro mesmo de verdade, a casa mesmo de verdade, o emprego que está procurando, tradicional, convencional, anunciar. Agora, a principal diferença entre o classificado tradicional e o classificado poético é o quê? A linguagem, a estrutura ou destinatário. É a linguagem, a estrutura é a mesma. O destinatário também pode ser o mesmo, agora a linguagem é diferente, porque o tradicional é a linguagem formal, técnica, literal. O classificado poético tem uma linguagem sentimental, poética. Por último, linguagem empregada nos classificados poéticos. Qual é a linguagem empregada? Literal, técnica ou figurada? No poético, figurada. Literal ou denotativa é típico do tradicional. Técnica, depende se eu estou vendendo um carro, eu posso usar a linguagem técnica, falar sobre motor, tal, modelo, enfim, aquela coisa toda. Mas no poético é figurado. Então é isso, pessoal. Isso que são os classificados poéticos. Na verdade, os classificados poéticos servem para sensibilizar, tocar os nossos sentimentos. Então, é uma forma poética de se manifestar. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus permitir.